Oi, gente, bom dia. Estamos iniciando mais uma semana. Essa semana, como eu já havia falado nos vídeos anteriores, né? É uma semana de revisão de conteúdo. Então, notícia boa, né? A gente não vai ter exercício para vocês fazerem em casa, tá? Para me devolver, não. Essa semana vai ser um descanso para vocês, mas é um descanso para vocês aproveitarem para estudar, né? Semana que vem já começa nossas avaliações, então aproveitem para estudar, tirar dúvidas, né? E aquela questão que vocês não entenderam, não conseguiram fazer, a gente vai resolver agora. Então, a videoaula de hoje é para a gente poder resolver as questões, tá? Da parada complementar. E eu fiz no vídeo anterior, né, aquela parte do para fixar, no final do capítulo 2. O nosso conteúdo da prova, como eu falei com vocês, né, é apenas o capítulo 2. Então, a gente começa a estudar, né, o capítulo 2 todo nessa parte. E aí, eu vou começar a corrigir essa parada complementar. Algumas questões, né, que eu passei ao longo das aulas do vídeo, vocês foram fazendo em casa. Algumas vocês tiveram dificuldades, outras, né, foi mais fácil. Então, eu resolvi corrigir essas questões. Então, ó, peguem o livro de vocês, tá? A gente vai fazer a videoaula de hoje corrigindo as questões da página 49 e página 50, tá? Peguem o livro, o caderno de vocês, a gente vai conferindo, né, as respostas, as questões, um por um, tá bom? Então, vamos lá. Parada complementar, página 49. A primeira questão, né, ela tá assim, ó. Analise a imagem a seguir e explique o que a teoria associada a ela argumenta em relação ao movimento dos corpos celestes do universo. Então, nós temos uma imagem sobre a teoria do Big Bang. Então, a gente está falando de teorias, né, que envolvem a existência humana, né? São teorias que, na verdade, o início desse capítulo, ele é sobre essas teorias, né? São hipóteses sobre a origem da espécie humana. Então, a teoria aqui na imagem é a teoria do Big Bang e vem mostrando, olha, eu vou olhar aqui no livro, porque o computador está um pouco longe de mim, tá? Vem mostrando a cada ano o que foi acontecendo, né? Pela explosão e tudo mais. E aí, como que a gente poderia responder essa questão, né? A teoria do Big Bang, ela sustenta que o movimento dos corpos celestes ela é constante, tá? O que os coloca em progressiva expansão pelo universo. Ou seja, sempre vai estar em movimento, tá? Sempre vai estar se expandindo, sempre vai estar crescendo. Então, a teoria do Big Bang, ela diz que a origem, né, das espécies surgiram a partir de uma explosão de partículas, né, múltiplas partículas, e elas foram se espalhando pelo universo. Na imagem, vocês podem observar que está assim, ó, há 13,7 bilhões de anos teve a explosão. Há 13,6 milhões de anos surgem as primeiras estrelas, né? Há 13,2 bilhões de anos, as primeiras galáxias. Hoje, né, na era estelar, o universo se expande, torna-se cada vez menos denso. Em 10 bilhões de anos, sob a influência da energia escura, todas as galáxias fora do grupo local passarão atrás do horizonte cosmológico. Entre 10 e 14 bilhões de anos, a locomoção de estrelas termina. Buracos negros dominam o universo. Entre 10 a 40 bilhões de anos, as únicas unidades organizadas são buracos negros estáveis, devem evaporar em elétrons e pósitons. Ou seja, a gente está falando do que passou e o do futuro, né? O que vai acontecer daqui a 10 bilhões, 15 bilhões de anos, né? A existência de buracos negros. Então, isso é baseado na teoria do Big Bang. Ou seja, o universo ele vai estar em progressiva extensão. Ele vai continuar se estendendo, tá? Então, ele nunca para. Então, eu coloquei uma resposta curtinha aí, né, sobre essa expansão da teoria do Big Bang, em que ele fala que os corpos celestes eles vão estar sempre em constante, né, movimento. E que isso vai fazer com que eles evoluam, né, e se expandem no universo de forma progressiva. Tá? Questão 2. Pessoal, o importante é a gente entender o porquê dessa resposta, tá? Então, não é só você copiar e conferir. Agora, tem outras respostas que a gente pode ter que seja totalmente errada. Então, vocês têm que irem avaliando, tá?
Número 2, ainda sobre as teorias, né, e hipóteses sobre a origem humana. Em oposição ao criacionismo, a teoria de Darwin parte do princípio de que o ser humano é o resultado de um lento processo de mudanças. Explique as principais características dessa teoria. Se é uma teoria em oposição ao criacionismo, que é a teoria criacionista, que é a teoria judaico-cristã, né, que o homem foi criado por uma força divina, assim como o planeta, a natureza como um todo, a teoria de Darwin é a teoria que a gente chama de teoria evolucionista, ou seja, que o ser humano ele passa por um processo de evolução. Então eu coloquei aqui, né, que o processo de evolução ele era lento e na luta pela vida, segundo a teoria de Darwin, os seres vivos sofreram pouco a pouco as transformações e sobreviveram aqueles que conseguiram se adaptar melhor ao meio, nas diferentes fases do processo de evolução. É aquela imagem que a gente conhece muito bem, que o homem veio do macaco, né? Tem um macaco primitivo, e aí vai virando um Homo sapiens, até chegar à formação humana que a gente conhece hoje, tá? Então essa seria mais ou menos por ali a resposta. Acredita-se, né, que o homem, né, ele passou por um processo evolutivo lento, que não foi de uma hora para outra que de macaco virou homem, né? Isso é uma teoria darwiniana, tá? Com base em Darwin, na evolução. E aí os seres vivos, eles foram sofrendo transformações porque o ambiente começou a mudar, o clima começou a mudar, então eles começaram a sofrer adaptações. E essas transformações só sobreviviam aqueles que conseguiam se adaptar no meio. Então, por isso que acreditam-se nessa teoria, quem acredita nessa teoria, né, quem defende essa teoria, acredita que o homem veio, né, da sua origem primitiva, lá no primata, no macaco, porque com o passar do tempo ele foi se adaptando à sua fase de evolução, tá? Com base na natureza e as transformações climáticas e tudo mais. Vamos para a questão 3. O arqueólogo e o antropólogo são profissionais que contribuem historicamente na sociedade por meio do seu trabalho. Sabendo disso, explique a diferença entre esses profissionais. Essa questão está relacionada lá no início também do nosso capítulo, que fala sobre as ciências associadas à história, que é a arqueologia e a antropologia. E aqui ele pede para vocês dizerem qual é a diferença, né? O que cada um estuda. O arqueólogo, então, a arqueologia é a ciência que vai estudar os costumes e culturas de grupos sociais ao longo do tempo, através da coleta e escavação de vestígios produzidos pelos grupos humanos. Ou seja, eles vão fazer escavações, seja de fóssil, né? Seja de uma arte rupestre, eles vão procurar vestígios antigos, dos antepassados. É o que a gente viu, por exemplo, no caso da Luzia. Quem achou o fóssil da Luzia foi um arqueólogo, tá? Então a gente tem que ter essa questão das ciências. E a antropologia, o antropólogo, né, vai estudar o ser humano e a humanidade, abrangendo todas as suas dimensões físicas, psíquicas, culturais, ou seja, ele vai estudar como que era a condição humana naquele período. Por exemplo, o que Luzia pensava naquela época, como que ela vivia, como que eram suas condições psíquicas, né? Ela falava, não falava. Então, isso vai ser estudado pela antropologia, tá? É mais associado a uma ciência descritiva, né? De descrever como que eram os comportamentos, né? As dimensões daquele grupo social. E não estudar a parte física, fóssil, né? Vestígios, vai estudar a parte mais escrita, tá? Enquanto o arqueólogo é mais concreto. Próxima questão, questão 4. Essa questão 4, alguns me ligaram, né, com dúvida, realmente é uma questão meio confusa, então vamos prestar atenção nela. Questão 4. Observe a imagem a seguir e caracterize a megafauna brasileira considerando os fósseis descobertos nas regiões de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e da Serra da Capivara, no Piauí. Primeira coisa, ele quer saber quais são as espécies, né, de animais da megafauna que se encontraram nessa região da Lagoa Santa e da Serra da Capivara. Essa região é a região onde foi encontrado o fóssil da Luzia, né, que é o fóssil mais antigo da América do Sul, né, brasileiro, vamos botar.
E aí, nós temos na imagem, se a gente for observar, as imagens desses animais. Então, isso vai nos facilitar a identificar que animais foram esses, tá? Então, a gente tem aves, se vocês forem olhar, tem pássaros voando, né? Então, são pássaros, aves. A megafauna brasileira, ela é constituída por mamíferos gigantes, ou seja, se a gente for olhar, tem muitos animais grandes, né? E aí eu coloquei os nomes específicos, tá? Agora, quem colocou tigre, mamute, tá errado? Não. Vocês colocaram outros nomes, tá bom? Eu tô colocando os nomes que eu vi, que eu sei que tem nessa região, tá? É os nomes específicos, é o nome técnico, tá bom? Vocês podem colocar como vocês botaram aí. Então, os gliptodontes são os tatus grandes, é um tatu enorme. As macrocênias são as lhamas com trombas, que é o que parece um mamute, ó, esse daqui, tá? Não é um mamute. As preguiças, o tigre dentes de sabre, tá? Entre outras espécies. Então, vocês poderiam ter colocado, o tigre dentes de sabre, mamute, tá certo? Tá? Pássaro, que a gente observa aqui, que espécie é essa de pássaro? Também não sei, né? Se colocar em aves, também tá certo, tá bom? Não se prendem ao que eu coloquei aqui. Vocês não precisam colocar todas as espécies que eu coloquei, tá? Vocês podem deixar como vocês colocaram. O importante é que esteja dentro do que, né, tá na imagem, tá bom? Número 5. Como o fogo transformou o modo de vida dos primeiros agrupamentos? Então vamos lá. O fogo ele foi descoberto no período paleolítico, né? No início ali das vidas dos primeiros agrupamentos. E o que o fogo auxiliou, ajudou, mudou a vida dessas pessoas, né? Desses grupos sociais que viviam nesse período. Então o fogo, né? Graças ao fogo, o ser humano ele passou a ter um relativo domínio sobre o meio ambiente, garantindo importantes benefícios relacionados a alimentos, ou seja, o fato de você assar uma comida, né? Proteção contra as intempéries, que são contra animais, né? Qualquer adversidade, o fogo assustava os animais. A defesa, né, contra os animais, a defesa contra as intempéries são, por exemplo, o clima frio, né? O fogo aquecia, a defesa contra animais selvagens, dentre outros aspectos, tá? Então, nós temos aí várias vantagens, né? Várias coisas que o fogo transformou. Então, a população, aquele agrupamento humano, passou a ter um domínio sobre o meio ambiente, porque quando estava frio, ele tinha um fogo para aquecer. A questão do hábito alimentar, como tiveram a ideia, né, de botar comida sobre o fogo e aí mudou o tempero, assou aquela comida, mudou o gosto, a textura da carne, que até então, antes do fogo, se comia tudo cru, tá? E aí fez com que também servia para proteção, tá? Entre outros aspectos. Vocês não precisam se preocupar em colocar exatamente como eu coloquei, tá bom? Tendo essas características, esses benefícios do fogo, já está de bom tamanho. Questão 6. A imagem a seguir retrata amostras da atividade ceramista das primeiras comunidades humanas. Qual era a importância dessa atividade para nossos antepassados? A cerâmica, ela começa a ser desenvolvida no período neolítico e quem praticava ela, quem fazia eram as mulheres, né? Então, quem era responsável pela cerâmica eram as mulheres. Então, a importância da cerâmica está em relação a desenvolver a partir da argila, né, levada ao fogo. A cerâmica, então, ela possibilitou a fabricação de utensílios domésticos, como panela, talher, e contribuiu para o processo de armazenamento dos produtos, dos alimentos, ou seja, você guardar alimento, ter onde preservar, onde fazer com que o alimento ele dure mais, né, do que se tivesse exposto, gerado pelo excedente, né, proporcionado pela agricultura e pela criação de rebanhos. Eu não coloquei escrito aqui, mas a gente também poderia dizer que a cerâmica ela foi fundamental, né, para o papel da mulher na sociedade. Antes, a mulher ela só poderia cuidar do filho. Agora, ela assume a responsabilidade de cuidar dos rebanhos, né, dos filhos, da agricultura, da cerâmica.
Então, ela assume novos papéis dentro da sociedade, são dentro daquela sociedade, né, daquele período. Então, isso também é muito importante, tá bom? Então, aqui está a nossa importância da atividade cerâmica. Lembrando que a cerâmica é no período neolítico. Ela é desenvolvida a partir do período neolítico. Questão 7. O processo de sedentarização das comunidades contribuiu para as novas práticas, como a agricultura, a pecuária e a tecelagem. Como a tecelagem foi desenvolvida no período neolítico? Então, sedentarização é quando o homem ele se torna sedentário, ou seja, ele se fixa na terra, né? E isso foi possível graças a novas práticas, como agricultura, pecuária, né? E a tecelagem. Tanto que a imagem aqui embaixo é a imagem de uma tecelagem, vem questão de tecidos, tá? E como que a tecelagem ela foi desenvolvida nesse período, né? A tecelagem ela foi desenvolvida no período neolítico, que foram favorecidas pela produção de lã, fornecidas pela criação de rebanhos e pelo linho extraído de fibras vegetais. Ou seja, a tecelagem, o tecido, ele vinha da produção de lã e de fibras vegetais, tá? Como algodão, por exemplo. Tá? Número 8. De que maneira os seres humanos começaram a usar os metais? Aqui a gente já está falando do período da Era dos Metais, né? Eles começam a usar isso a partir da descoberta do cobre. Então, o homem ele passa a experimentar certas misturas de metais. Ele fundiu o cobre com estanho. Então, ele começa a misturar, né? A fazer a mistura de metais. E logo começou a produzir instrumentos mais resistentes, como o bronze, né? E mais tarde do ferro. Assim, esses instrumentos serviam tanto para a área culinária, né? Como para se alimentar, como também para armas, né? Armas mais eficientes, armas mais cortantes, né? Mais importantes para eles do que as de osso, por exemplo. A questão 9, a resposta não veio. Então, vou responder, tá? Na Idade dos Metais, houve uma importante mudança do cenário rural para o urbano. Por que que isso aconteceu? Eu acabei não colocando a resposta 9 aqui no slide, mas eu vou explicar para vocês, tá? Ela tá aqui, ó. A necessidade do trabalho cooperativo levou os antigos clãs autossuficientes a se organizarem em tribos e mais tarde em núcleos populacionais mais densos como as cidades. Elas eram caracterizadas pela presença de práticas econômicas diversificadas, estimulando o que historicamente se definiu como revolução urbana. Então, o que acontece, tá? Nessa questão 9, por que ocorreu essa mudança? Se a gente for pensar, a partir da evolução, né, e da tecnologia, vamos dizer, desses grupos, eles eram divididos em clãs. Clãs eram por família, né? Começaram a se organizar em tribos, e aí foi os núcleos populacionais mais densos. Então não eram mais clãs, né? Criou-se um grupo populacional mais denso devido à sedentarização, que é o fato, né, do homem começar a se fixar na mesma terra, que é o caso de desenvolver agricultura, né, descobrir o plantou e descobrir o que ele pode colher ali, e não tinha necessidade de ficar trocando de lugar como os nômades no período anterior faziam, tá? E a partir da descoberta de outros materiais, de outros recursos, isso influenciou para que tivesse, né, um desenvolvimento, uma mudança nessa organização populacional, tá? Número 10. Justifique com um argumento historicamente correto a organização dos primeiros estados pelos agrupamentos humanos na Idade dos Metais. Então, até a Idade dos Metais, a gente ainda não tinha essa organização, né, dos grupos humanos. Isso só foi possível devido, né, à questão da organização que os grupos na Idade dos Metais começaram a ter. Então, é pela necessidade de coordenar as ações que possibilitassem o desenvolvimento das atividades econômicas por meio de construções de grandes obras hidráulicas, pela centralização do poder político e administrativo dos grupos sociais
que se apropriaram das terras e dos recursos naturais por elas geradas. Então aí a gente tem um desenvolvimento que no período anterior não se tinha, tá? Então eu coloquei aqui novamente, vocês vão corrigir, tá? Se tiver parecido, mas eu falo também que o surgimento aconteceu devido, né, à centralização do poder político, devido às grandes construções, tá certo, tá? Não precisa apagar, não. As últimas questões, a 11 e a 12. A questão 11 fala sobre as pinturas rupestres, como a reproduzida a seguir. Retratam cenas do cotidiano dos primeiros agrupamentos humanos. Relacione os hábitos retratados desses agrupamentos. Então vamos lá, nós temos aqui uma imagem, que é uma arte rupestre, e ele quer que a gente relacione os hábitos retratados desses agrupamentos. Então nós temos aqui o que a imagem está nos mostrando, o que está desenhado, né? São comunidades nômades que praticavam a caça aos animais, como capivara, tigre, lagarto, preguiça, né? E os homens reproduziam nas rochas, sobre os quais se obrigavam, cenas desse cotidiano. Então, eram cenas de caça, né? A gente não consegue observar muito bem, mas são animais e pessoas caçando, tá? Então, eles desenhavam aquilo que eles praticavam, tá? Eles praticavam a caça, então a gente desenhava a caça. Quando teve a descoberta do fogo, eles desenharam também o fogo. Mas no caso dessa imagem, não está retratando o fogo, tá? Número 12. Em especial na região que se estende do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, por volta de 8.000 a.C. a 6.000 a.C., ocorreu um rebaixamento do nível do mar, facilitando aos grupos humanos a ocupação dessa faixa. Com base no mapa da página 46, explique o que atraiu esses grupos humanos e o que surgiu em razão da ocupação dessa faixa. Mapa 46 vem falando sobre os sítios arqueológicos, tá? Vocês vão lembrar que essa região litorânea é a região onde onde surgiram, né, os primeiros grandes agrupamentos no Brasil, tá? Então, eles foram atraídos ali, e aonde nós temos também a criação dos sambaquis, tá? Então, esse rebaixamento, o que fez atrair essa população além de baixar a terra? Nós tínhamos a questão das especiarias, né, de ostras, molúsculos, animais, fontes de alimento que era mais fácil de encontrar na beira da praia. Então, esse rebaixamento ele possibilitou grandes ofertas de moluscos e de outras fontes alimentares, atraindo sucessivos grupos humanos para essa região. Lembrando que nesse período aqui, a comida, a fonte, né, de comida, ela atraía aos grupos a se fixarem, né? Tanto que os grupos foram as primeiras cidades, os primeiros estados, eles surgiram ao entorno do mar, ao entorno de um rio, porque era onde eles tiravam a fonte, né? Para beber água, para alimentar a agricultura, para se alimentar, tá? A partir desses vestígios por eles deixados nessas faixas do litoral, surgiram os sambaquis, que eram morros de até 30 metros de altura, formados de conchas, restos de animais, restos, né, esqueletos humanos, utensílios de ossos e pedaços de cerâmicas. Então, essa região ela teve um atrativo, que era a questão da fonte alimentar, né, dos moluscos, de espécies que ficavam na beira da praia. Então, eles não precisavam caçar igual um peixe, precisavam pescar, né, era de fácil acesso. E aí o sambaqui era um morro, né, de restos de comida, restos de ferramentas, restos de ossos, de animais. E o sambaqui, ele tinha funções, né? A gente viu que existiam duas funções do sambaqui. Tanto como, realmente, como se fosse um espaço tipo um cemitério, né, para depositar restos humanos, ou como também um simples depósito, né? Ou também poderia ser considerado como uma questão de defesa, de autodefesa, né? Só que atualmente esses sambaquis já não existem tanto, tá? Porque desde quando os portugueses chegaram ao país, eles foram tombando esses morros, tá? Então hoje a gente ainda não tem
esses morros. Eu acho que a gente termina aqui, né? A próxima questão já é, deixa eu ver, isso mesmo, já é teste seus conhecimentos e eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então, no vídeo de sexta-feira dessa semana, nós vamos corrigir os exercícios da parte do teste seus conhecimentos. Aproveitem essa semana para estudar para a prova, tá? Semana que vem a gente começa a nossa avaliação, então é importante vocês pegarem para descansar um pouco, mas também estudar, corrigir aquilo que vocês não entenderam, né? Colocar a resposta certa, o que vocês responderam tá parecido, tá dentro do que eu expliquei, não precisa apagar, tá bom? É importante a gente entender as respostas. E aí, a parte do teste dos conhecimentos, eu vou gravar pra gente poder, no próximo vídeo, para não ficar muito grande, tá bom? Então, gente, ó, um grande beijo para vocês, boa semana e bons estudos.